Pessoal, vamos lá? Vamos começar aqui falando sobre números naturais nessa nossa aula. E aí, para começar, vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Eu vou apresentar para vocês aqui esse conjunto. E é muito importante que vocês entendam a essência desse conjunto. Para falar em essência, esse é um conjunto que serve para a gente realizar contagens. Basicamente é isso. E esse é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais. É importante que vocês entendam isso, porque existem questões de concurso que trazem essa simbologia, certo? Além dos detalhes e das características do conjunto, é importante que vocês entendam também a simbologia. E aí, lógico, é chato aquela coisa de, eu vou ter que ficar decorando e tudo mais. Não. Olha só, eu estou falando de números naturais. Então, veja que aqui está começando com a letra N de naturais. Então, assim, de alguma forma é bem intuitivo para vocês entenderem. Ok, então na aula passada eu falei sobre sistema de numeração decimal. E a partir do sistema de numeração, nós criamos os nossos números. E na aula passada eu falei dos algarismos, e os algarismos, eles começam aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora a gente não pode confundir. Nós estamos falando aqui de números, tanto que continua, ó, 10, 11, 12 e assim por diante. Por exemplo, o número 10 representa uma quantidade de 10 objetos ou de 10 coisas. E esse número é formado por dois algarismos. É o algarismo 1 e o algarismo 0. Veja que o conjunto dos números naturais, ele tem um primeiro número, que é como se fosse a origem, é o número 0. E veja que desse lado nós temos três pontinhos. Isso significa que o nosso conjunto, ele é infinito. Para o lado positivo, lógico. Vamos lá? Dando sequência, olha só, primeira característica aqui, ó. Todo número natural tem um sucessor. O que é um sucessor? É o que vem depois. Será mesmo que todo número natural tem um sucessor? Vamos começar aqui pelo nosso zero, que é o primeiro número. Qual o sucessor de zero? É o que vem depois, é o 1. Qual o sucessor de 1? É o 2, é o que vem depois aqui. Qual o sucessor de 8? É o 9. Veja que o nosso conjunto é infinito. Então, se eu pego um número qualquer natural, eu sempre vou encontrar o seu sucessor. Agora, vamos lá. Matematicamente, como que eu encontro o sucessor de um número? Olha só, o sucessor do número zero é o número 1, como eu já falei agora há pouco. Como que eu encontro isso? Eu pego esse número e somo uma unidade. Então, 0 mais 1 é 1. Então, o sucessor de zero é 1. O sucessor de 99 é 100. Por quê? Porque se eu pego 99 e somo uma unidade, eu chego no número 100. Agora, vamos pensar aqui de uma forma genérica. Se eu tenho um número n, qual o sucessor do número n? É esse próprio número mais ou adicionado a uma unidade. Qual o sucessor de n mais 1? É esse número somado com uma unidade. Então vai ser n mais 2. A mesma coisa acontece se eu pegar um número x. O sucessor de x é x mais 1 e depois x mais 2. Ok? Então, vamos lá, mais uma vez. Para você encontrar o sucessor de um número, simplesmente você pega esse número e soma uma unidade. E aí você consegue chegar no sucessor. Vamos lá? Próximo conceito é de antecessor. Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Pessoal, antecessor é o que vem antes. Então, olha só, o antecessor de 4 é 3. Por quê? Porque 4 menos 1 é 3. Veja que aqui em cima, para a gente encontrar o sucessor, eu somei uma unidade. Para você encontrar o antecessor, você subtrai uma unidade. O antecessor de 49 é o 48. Por quê? Porque 49 menos 1 é igual a 48. Da mesma forma, se eu tenho o número n
e esse n é diferente de zero, até porque zero não tem antecessor. Então, se n é diferente de zero, o antecessor dele é esse n menos uma unidade. E qual é o antecessor de n menos 1? Vai ser o n menos 2. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. As palavras sinônimas, ou seja, as palavras aqui que têm o mesmo significado. Vamos lá, vamos investigar aqui. Olha só, o que eu escrevi aqui, ó? Sucessor, sucessivo e consecutivo. Coloquei um sinalzinho de igual aqui. Então, essas palavras têm o mesmo significado aqui em matemática. Olha o exemplo. O sucessivo de 20 é o 21. Isso aqui é o sucessor. O sucessor de 20 é o 21. O que eu fiz para encontrar o sucessivo? Eu peguei o 20 e somei uma unidade. O consecutivo de 1041 é o 1042. É o mesmo conceito do sucessor também. O sucessor de 1041 é 1042. Então, vocês podem encontrar na prova, nas provas, nas questões de concurso e nos exercícios que eu vou colocar aqui, essas estruturas que têm o mesmo significado. Olha só que interessante. Os números 1, 2, 3 e 4 são sucessivos ou consecutivos. Então, como que eu encontro 4 números consecutivos? Bem, eu tenho que ter uma referência, né? Ou você tem que dar o primeiro, ou você tem que dar o último, ou você tem que dar o segundo ou o terceiro. Se eu partir do 4 e falar assim, eu quero 4 números consecutivos, sendo que o maior deles é 4. Então, se o maior é 4, então, se eu quero 4 consecutivos, então eu tenho que ter 3 números que vêm antes. Então, eu acho o antecessor de 4, que é o 3, depois acho o antecessor de 3, que é o 2, e o antecessor de 2, que vai ser o número 1. Vamos lá, eu tenho uma atividadezinha aqui para a gente fazer, que vai coincidir com alguma coisa que a gente viu, que vocês vão ver lá nas atividades. Propostas. Olha só, escreva 3 números naturais. Olha só, é importante que você saiba qual é o conjunto que você está lidando, até porque depois nós vamos falar do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números naturais, acrescentando ali os números negativos, certo? Então vamos lá. Escreva 3 números naturais consecutivos, sabendo que o maior deles é 200. Certo. Eu tenho 3 consecutivos e o maior é 200. Então, vamos lá, vou colocar o 200 aqui. Eu tenho um que vem antes. Então, vou colocar uma vírgula. Poderia colocar depois, mas vou colocar antes aqui. Para a gente ter ideia dos consecutivos e do antecessor. Olha só, o antecessor de 200 é 199. Então, aqui eu já tenho 2 números naturais que são consecutivos. Só que eu estou querendo 3. Então, eu pego o antecessor de 199, que vai ser 198. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho 3 números naturais consecutivos, sabendo que o maior deles é o 200. Tudo bem? Vai ter uma atividade falando sobre isso aqui lá para vocês fazerem. Vamos lá, vamos dar sequência? Olha só, mesma coisa que eu falei aqui do sucessor, sucessivo e consecutivo, nós temos também sinônimos aqui no antecedente. Antecessor, precedente e antecedente. Todos eles têm o mesmo significado aqui, refere-se ao que vem antes. Então, olha só, o precedente de 10 é o 9. Precedente, o que vem antes. Como que eu encontro o 9? Eu pego esse número e subtraio uma unidade. Então, o precedente de 10 é 9, o antecessor de 10 é 9 e o antecedente de 10 é 9. Todos eles têm o mesmo significado. Fica de olho nesses conceitos. Vamos lá? Agora, para a gente chegar na parte final aqui da nossa aula, eu vou falar um pouco sobre números pares e números ímpares. Vamos lá, certamente vocês já conhecem aqui o conceito, né? Ou pelo menos de forma intuitiva. Vou colocar aqui para vocês o seguinte:
que números pares são números naturais que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, por exemplo, eu posso pegar o número 296. Eu sei que esse número é par. Por quê? Porque ele termina no algarismo 6. A mesma coisa aqui dos números ímpares. Um número é ímpar, os números ímpares são aqueles que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Posso pegar aqui, ó, o 295, que é o antecedente ou antecessor de 296. Esse número aqui é um número ímpar. Por quê? Porque ele terminou em algarismo 5. E todos que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9 é considerado um número ímpar. Vamos lá. Agora, olha só, para a gente fechar aqui, eu quero mostrar uma atividade para vocês, bem importante. Escreva 3 números naturais pares consecutivos, entre os quais o menor é 298. Tudo bem. Aqui tem um número bem grande, né? Vamos começar aqui do início? Eu quero, por exemplo, 3 números naturais pares. Eu posso colocar aqui, ó, posso começar com 0, 2, 4. São 3 números naturais consecutivos e pares, certo? Agora vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa atividade. Eu quero 3 números naturais pares consecutivos, entre os quais o menor é 298. Então, eu tenho aqui o 298. Então, eu tenho que ter um número aqui que é consecutivo, que não pode ser o 299, porque além de ser consecutivo, ele tem que ser par. Então, vocês percebam aqui no 0, 2 e 4, os consecutivos pares, eles vão de 2 em 2. Então, se eu começo do 8, o próximo par eu somo uma unidade, 2 unidades. Então, 8 mais 2, 10. Se eu quero o próximo par, eu somo 2 unidades. E aí nós vamos para o 12. Então, olha só. Se eu quero pares consecutivos e o menor é 298, então beleza, aqui já tem um número par. O próximo vai ser esse número mais 2, porque eu quero o próximo par, vai ser o 300. E depois eu quero o próximo par, que vai ser o 302, certo? Então aqui eu tenho 3 números naturais pares e consecutivos. Mais uma vez, por que eles são pares? Porque todos eles terminam em algarismo par. No caso, 8, 0 e 2. Vamos lá, vamos para esse aqui, ó. Qual é o antecessor? Antecessor é aquele que vem antes. Qual o antecessor do maior número natural ímpar de 2 algarismos? Eu quero o antecessor de alguém. De quem? Do maior número natural ímpar. Tá, mas o maior número natural ímpar eu não conheço. Só que eu tenho aqui uma informação bem interessante. É o maior número natural ímpar de 2 algarismos. Primeira coisa, qual é o maior número natural de 2 algarismos? O maior deles é o 99, de 2 algarismos. Por quê? Porque o próximo vai ser de 3 algarismos. Então, o maior número de 2 algarismos é o 99. Só que eu não quero só o maior de 2 algarismos. Eu quero o antecessor do maior número natural ímpar de 2 algarismos. Então vamos lá. Qual é o maior número natural ímpar de 2 algarismos? Vai ser o 99. Vai ser o próprio 99. Esse é o ímpar, o maior ímpar. Agora, o antecessor dele é o que vem antes. Esse é o número que nós estamos querendo, que vai ser o número 98. Então, 98 é o antecessor do maior número natural ímpar de 2 algarismos. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Então, as atividades já estão propostas, espero que vocês façam. E logo em seguida, tem um vídeo com a correção de todas elas. Valeu, um abraço!